Graça e paz, irmãos, irmãs. Mais uma vez, nos reunimos hoje para falarmos aqui, junto aqui com o pastor Jonathan, sobre as disciplinas cristãs. Hoje nós vamos falar sobre mais duas disciplinas, que é a simplicidade e solitude. Então nós vamos estar explicando hoje essas duas disciplinas. E com isso, pastor Jonathan, nós vamos estar encerrando a nossa série sobre disciplinas cristãs. Só que existem outras disciplinas cristãs. Então, se você quiser saber mais, quiser, quem sabe, um texto ou um livro que possa explicar melhor sobre as disciplinas cristãs, nos procure e nós podemos passar em PDF esse texto para que você possa ter um material que possa ajudar a sua vida espiritual. Vamos começar lendo, pastor Jonathan, o nosso salmo, Sim. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Queria ler nessa manhã, para nos orientar, o salmo de número 131, que diz da seguinte maneira. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Então, aqui, pastor Jonathan, nós temos esses dois princípios aqui. No primeiro, o salmista aqui, no caso Davi, embora ele fosse um homem que escrevesse, lesse, enfim, ele fala assim, não me exercito em grandes assuntos, ou seja, ele fez uma opção pela simplicidade. E depois, no outro momento, ele fala, eu fiz calar e sossegar minha alma. Aqui entra o momento da solitude, ou seja, um momento onde fazer silêncio, parar um pouco, Uhum. Pastor, então a gente vai trabalhar essas duas práticas, simplicidade e solitude, solitude e simplicidade. Eu gosto de pensar sempre a solitude, primeiro fazer um paralelo que solitude não é solidão. Uhum. Sim. A solidão, ela é algo errado, equivocado, é uma amargura, uma tristeza por você estar só, seria como estar abandonado. E a solitude, ela é um ato voluntário de se afastar, de ter esse momento íntimo com si mesmo, Sim, sim. Seria, para as pessoas entenderem, pastor Jonathan, é como se fosse um retiro. Nós fazemos certos retiros espirituais, nós temos lá um encontro com Deus, os jovens fazem o seu retiro e tal. Só que esse retiro é pessoal. Uhum. E esse retiro de solitude pode ser 10 minutos, 5 minutos. É um momento que nós tiramos para pensarmos, e aí entra as outras disciplinas, por exemplo, para meditação, para a contemplação do Senhor, para a adoração do Senhor. Enfim, é um momento que nós reservamos, de 5 minutos, 10 minutos, não precisa ser muita coisa, uma maratona, ficar um dia inteiro, ou como fez um autor, Thoreau, Thoreau, ele foi viver lá no meio da mata 2 anos. Conseguiu. Para poder ter esse momento de solitude dele e tal. Depois de 2 anos ele volta, para a cidade, volta para as suas atividades normais. Mas a ideia, então, até Thoreau, ele fala, uma das frases dele é simplifique, simplifique. Ou seja, a simplicidade é simplificar a vida. Tem um autor que fala assim, que se nós não simplificarmos a vida vai se tornar uma vida dividida e cheio de distrações. Uhum. Não, e é isso, a gente precisa se simplificar e aprender que solitude é uma prática cristã. Sim. Esse se afastar para se rever numa sociedade que temos informações a 24/7, você pode acordar qualquer horário da madrugada que você tem informação, você tem um celular, você tem notícia. E a gente precisa se resolver, porque se a gente não consegue ser em paz consigo mesmo, conosco mesmo não, mas consigo mesmo, eu brinco que a minha esposa fala, não, tem dia que nem eu não estou me aguentando. Uhum. Então, se a gente não conseguir, primeiramente,
termos esse momento para nós mesmos, a gente já tem um grande problema. A grande questão é que, às vezes, a gente não consegue ter solitude, e por não conseguir ter solitude, por ter uma codependência, uma dependência de outras pessoas, a gente acaba buscando outras ferramentas, uma amizade, um relacionamento, mas isso, por a gente não estar saudável, esses outros relacionamentos também não serão saudáveis. Né? Então, a gente precisa buscar se resolver e se resolver da maneira certa, porque solitude, a gente tem que ter esse viés cristão, porque qualquer um pode praticar uma solitude. Sim, sim. Eu quero me isolar, mas isso é uma solitude como disciplina cristã? Não necessariamente. Então, eu preciso ter esse viés. Sim, e realmente, né, pastor, uma das coisas que chama a atenção é que muitas vezes a gente não tem um tempo para nós mesmos. Sim. Nós vivemos num mundo barulhento. O celular, o trânsito, pessoas, enfim. Então, eu tenho que ter esse momento de solitude. Até me chamou a atenção um autor, é um livro que chama A Vida Simples. Ele foi escrito em 1901. Nossa. Então, imagine hoje ele pensando. Imagine hoje, acho que ele iria escrever de uma outra maneira, né? Mas ele diz assim: um homem é simples quando seu principal cuidado é o desejo de ser o que deve ser. Então, o momento da solitude, para nós, como cristãos, é aonde eu vou rever se eu estou agindo como cristão, se eu estou sendo o que eu devo ser. Porque assim, nós já aceitamos Jesus. Amém. Nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Agora, eu estou vivendo isso, como que está a minha vida? Quer dizer, é aquele momento de reflexão, de balanço. Quem sabe, muitas vezes, assim, um corrigir rotas, um reavaliar, ver se minha bússola está realmente correta ou alguma coisa magnética está me apontando para um outro lugar que é um lugar errado. Se há caminhos, né, que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Esse momento de solitude é o momento que você passa ali com Deus, é o momento que você procura tirar todas as distrações da mente, até essas vozes interiores, que muitas vezes a nossa própria voz interior continua falando. Tem um autor que fala da síndrome do pensamento acelerado, né? O nosso pensamento fica assim. Então é um momento de se aquietar, como diz aqui o salmista. Eu gosto desse salmo aqui, pastor Jonathan, porque ele fala assim: como criança desmamada, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então, o que é uma criança desmamada? É uma criança que já mamou. E ele vai buscar o colo da mãe, não porque ele está com fome, Sim. não porque ele quer alguma coisa, mas porque ele quer a própria mãe. Então, no momento de solitude, é aquele momento que nós não estamos ali porque nós queremos algo, não é porque nós queremos que haja uma resposta de uma oração, alguma coisa assim. Não, nós fizemos calar e sossegar nossa alma porque nós estamos dizendo assim: Senhor, eu quero a Ti mesmo. Momento de solitude é o que vai dizer em Mateus capítulo 6, né? Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Não é um isolamento físico apenas, né? Eu acho que a dimensão do texto ele está muito mais ligado a um isolamento, né? Ou um isolamento das circunstâncias, né? Hoje ir para o quarto e fechar a porta não é suficiente, você leva o celular junto. Sim, sim. Então, a solitude, né, é essa busca por estar só, mas é um só com Deus. De maneira que eu busco um ócio, me esvaziar, para que eu possa me encher. Porque, às vezes, a gente vai para a solitude cheio de tanta coisa, e aí, onde está cheio, não cabe mais nada, né? Então, eu me esvazio para receber de Deus, que vai me levar a essa outra disciplina. Sim. É isso? É isso. Então, eu creio dessa maneira, né? A solitude me leva a rever quem eu sou. E aí eu falo assim, a gente tem que estar conectado com Deus, em busca dele, porque senão a gente vai sair pior do que a gente entrou, né? Achando que tudo que eu penso é correto e tudo... eu vou orar. E tem gente que já vai para as orações com a resposta que quer. Sim, sim. Então, a solitude é essa busca atrelada a outras disciplinas,
que me permite me esvaziar de mim, né? Como vai dizer o texto em Filipenses, né? Que Jesus abriu mão da sua glória, mesmo sendo semelhante a Deus, se esvaziou, servo, tornou, esse mesmo se humilhou, né? Para se encher de Deus. E aí, quando a gente se enche de Deus, a gente acha que vai as teologias com características humanistas, né? A teologia da prosperidade, essa teologia mais coach que surge aí recente, ela vai querer nos dar coisas, né? Mas a solitude vai nos levar a encher de Deus e nos levará a um caminho de simplicidade. Sim, sim. E esse texto, né, de Mateus, que você citou, pastor, ele sempre me chama a atenção, porque assim, isso desde a época da faculdade, porque tem algumas traduções que falam assim, e fechada a porta do quarto. Mas tem uma tradução que fala assim, e fechada a tua porta. E aí, então, eu em conversa, né, com o professor, na época lá, que era o professor de grego, né, e eu conversei com ele e eu falei assim, olha, eu estou numa dúvida, porque eu entendi de duas maneiras esse texto, né? Aí, então, a primeira maneira é essa maneira literal, né? Você entra no quarto e, lógico, fecha a porta, né? Só que, em conversa com o professor, ele disse, olha, também essa é a forma de pensar, fechando a tua porta, pode ser interpretado assim. Ou seja, porque eu posso fechar a porta do quarto, mas está ali dentro com a minha mente dividida, pensando no que está lá fora. Sim. Né? Então eu tenho que... E o que chama a atenção, né, nesse texto, sempre para mim, pastor Jonathan, que é o seguinte, ali fala assim, você vai orar, tal, mas aí ele fala assim, e teu pai que vê. Sim. Não diz o pai que escuta. Porque a oração ela é vista por Deus, não apenas escutada por Deus. E aí é onde está o problema. Né? Voltamos, né, aí, uma oração que não é feita com meditação, com a palavra de Deus, que não é regada com confissão, com adoração, Deus vai olhar para a oração e vai ver o nosso coração, o estado do nosso coração. E aí, então, muitas vezes, as nossas palavras podem ser até bonitas, mas não vão ser vai ser palavras ocas, vazias, sem sentido, né? Então, a simplicidade, junto, né, com este momento de solitude, vai nos levar realmente a uma dimensão do viver espiritualmente em todos os momentos. Lembra que nós falamos de desligar lá o interruptor, né? Agora não é o Atmani, mas é Thomas Merton, né? Thomas Merton, ele diz assim, uma vida é totalmente espiritual ou não é. Sim. Então, ou somos espirituais, né? Ou nós não somos. Então, eu tenho que ser espiritual nesses momentos, né? Então, a solitude vai me levar a perceber essa dimensão espiritual que eu vivo, e aí, então, através da simplicidade, eu vou demonstrar essa vida espiritual. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de simplicidade, a gente vai sempre caminhar pelaquilo que a gente tem, né, de conotação social hoje, mas tem movimentos, né, de simplicidade, uma vida simples, tem até tem várias coisas, mas a nossa perspectiva sempre é uma perspectiva cristã. Então, como eu posso iniciar uma vida simples, segundo a palavra de Deus? Na verdade, eu preciso corrigir minha rota, como já dito pelo Senhor, buscando o Senhor. E aí, nesse buscar o Senhor, a gente vai ver e vai rever muita coisa. A gente vai ver se coisas que eu vou atrás hoje é o que Deus quer para mim. Então, não é o que Deus quer para mim. Essa busca insana por recursos, por querer ser visto, por um monte de coisa, ela deixará de existir, não porque alguém me disse, mas porque eu busquei o Senhor. E eu entendi que isso eu não preciso. Sim. Então, a simplicidade começa quando eu ajusto o foco de quem é o Senhor na minha vida, então, e faço uma avaliação na materialização da minha vida, assim, então, da minha fé, né? Então, o que eu creio, o que a palavra de Deus diz, o que eu tenho como princípio. Então, o que isso vai ocorrer no meu dia a dia? Eu preciso, vamos lá, tem vezes que
num passado já muito distante, eu disse para minha esposa, você parece uma centopeia. Ah, por quê? Tem muito sapato. Eu falei, não, só uma Uhum. mulher pode ter sapato. O problema não é ter sapato, Sim. é o porquê, o para quê e quanto que eu tenho. Será que eu posso ter? Uhum. Então, quando eu busco o Senhor como norte da minha vida, algumas coisas, elas, de fato, perdem sentido, elas se esvaziam, Uhum. porque o sentido não é o nosso sentido é buscar o Senhor. Certo. Até o senhor falou assim, porque é um movimento, né, que é um movimento minimalista, que é justamente isso, né, de você ter uma vida mais simples, compre menos coisas, compre menos produtos, enfim, né, dia 12 de julho, o americano ele tem o Dia Nacional da Simplicidade, né? Ele tem dia para Gosta, tudo. dia para tudo. Ele gosta do dia para tudo, né? Mas a ideia, para nós como cristãos, não é assim, um consumo mais consciente, uma vida mais simples, no sentido apenas do material. Uhum. Tá? Mas, por exemplo, nas bem-aventuranças, está ali, bem-aventurados os pobres de espírito. Tá? Então, essa palavra pobre ali é usada a palavra grega petjoi, né? Porque no grego tem a palavra penés. Penés é uma pessoa pobre que tem talvez poucos recursos. Já o petjoi podemos dizer assim, que é um miserável, um cara que não tem onde cair morto, né? Mas como que uma pessoa pode ser bem-aventurado os pobres de espírito? Como que você pode ser extremamente feliz sendo pobre de espírito? Então a ideia não é pobre de pobreza em si, mas é essa simplicidade que vai te levar. Então nós poderíamos parafrasear esse texto assim: a pessoa é extremamente feliz se ela depender totalmente de Deus. Então esse é o pobre de espírito, depender totalmente de Deus. Tá? Então não é uma simplicidade apenas de coisas, é uma simplicidade interior que vai refletir nas coisas, porque eu posso, digamos, usar uma roupa mais barato, compro no brechó, compro, enfim, né? Mas eu posso até ter uma camisa um pouco surradinha e tal, mas isso não demonstra que eu seja humilde. Tão pouco simples, né? É tão pouco simples, eu posso ser avarento. Pode ser avarento. Que eu não quero gastar com uma coisa, né? Então não é essa simplicidade, né? É aquilo que Paulo falou. O que é viver com simplicidade? Que ele aprendeu no Senhor a viver contente em toda e qualquer situação. Estar satisfeito. Paulo seria assim: eu estou contente com o que tenho. Então, será que nessa simplicidade que venha do nosso momento de solitude, né? Porque no momento de solitude eu aprendo o que eu devo ser, como eu devo ser realmente. Então, será que eu estou sendo uma pessoa que tenha momento de solitude e esse momento de solitude me leva à simplicidade? Ou esses momentos que eu estou lá tendo com Deus, eu estou querendo mais coisas ainda? Eu acho que a simplicidade já deve ser aplicada em tudo na vida, né? Tem uma canção. Nós que pastoreamos, assim como todo, eu pastorei sempre em igrejas muito pequenas, né? E na igreja muito pequena, a sua estrutura física, ela é simples, ela falta tudo. Mas todavia, né, tem a canção que diz: tudo está preparado aqui, né? Daí ele fala: a casa, o meu coração, também alguma coisa assim. Né? E para nossa vida com Deus, a gente não precisa de nada físico. Não precisa. Então a vida com Deus, ela é simples, porque eu não preciso, para adorar o meu Senhor, para viver o seu propósito, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de decisão. E eu dizia na igreja sempre, e até lá que, na última, em que tinha até um pouco mais, eu dizia: a gente tem mais do que a gente precisa. Sim. Para fazer um culto, para adorar o Senhor. Por quê? Porque a gente tem banco, a gente tem luz, a gente, no caso, nós temos ar-condicionado na igreja lá, tem violão. Eu falei assim: Deus não precisa disso para a sua adoração. Ele precisa de corações que o adorem, que saibam do propósito. Porque também pode não ter nada e não ser um coração que esteja... Porque senão a gente vai achar que não ter, ou ter poucas coisas é sinônimo de simplicidade. Simplicidade, então, como o senhor disse aqui para a gente, é essa convicção de que em Deus a gente tem tudo, e Deus me pôr em Deus e a dependência total dele. Sim. Porque senão vai falar que todo mundo que não
tem recurso ou tem pobreza física, financeira, dizendo, é uma pessoa simples e espiritual, e não é uma verdade. Não. A simplicidade bíblica é uma simplicidade de dependência total de Deus. Então, posso ter milhões na conta e ser uma pessoa simples e espiritual com toda certeza. Só para ilustrar, assim, tinha um pregador, eu não sei a pronúncia, mas é o Bonker, que fazia as cruzadas na África, acho que ele era alemão e tal. Ele era um cara simples, apesar de na mão dele ter passado muito dinheiro. Um dia falaram assim para ele que iam doar um avião para ele. E aí o pessoal da sua equipe falou assim, não doa para ele. Mas como? Ele falou assim, não, fique com você e deixa no teu nome, porque se você doar para ele, ele vai vender e vai investir na missão. Ele vai vender. Ele falou assim, isso é claro, tá? Ele falou assim, não doe. Então, é uma pessoa simples, porque ela dependia totalmente de Deus. Sim, sim. Viu, pastor, uma coisa assim que me chamou a atenção, tem algumas músicas, agora música popular antiga, né, que muitas vezes tem uma mensagem, né, que, principalmente essas músicas dos anos 70, 80, né, o senhor não tinha nascido ainda? Eu nasci no final de 89, meio de 89. Mas eu achei interessante, é um rock, de um grupo chamado Leonard Skinner, não sei se é bem essa a pronúncia. Eu acho que não. Mas a pronúncia talvez não seja, mas o nome é mais ou menos assim. E eles têm uma música que chama O Homem Simples. O Homem Simples. E nessa música, assim, é como a mãe, né? A mãe chama o filho e fala assim, filho, senta aqui do meu lado e vamos conversar e eu vou falar para você um pouco sobre a vida, né? Então, começa dizendo assim, aproveite o seu tempo, aproveite o seu tempo. Não viva muito rápido. Ou seja, a Bíblia diz isso, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. E aí continua dizendo assim, filho, problemas virão, mas eles vão passar também. Né? Aí diz assim, você vai encontrar uma mulher e você vai se apaixonar, vai casar. E diz assim, e não se esqueça, filho, existe alguém lá em cima. Né? Então isso me chamou a atenção, é uma música popular, secular e tal, mas tem a ver com essa questão da simplicidade. Olha, aproveite o tempo, né? Não queira fazer tantas coisas, não viva rapidamente, ou seja, nós temos que ter uns passos talvez muitas vezes mais lentos. Por exemplo, Eclesiastes, a gente lê muito Eclesiastes, né, pastor Jonathan, mas ali fala assim, há momentos de falar, mas também há momentos de ficar quieto. Aí poderia dizer assim, há momentos de sair correndo, mas tem momentos que você tem que parar, vai mais devagar, ande um pouco mais devagar, tal. Mas não se esqueça, né, o cara lá de cima é Jesus, mas tem alguém, é Deus, né? Não é aquela teologia lá da Xuxa, do cara lá de cima, né? Mas é uma teologia que Deus está acima de tudo, Ele está vendo as coisas, né? Então, muitas vezes nós temos assim essa falta da simplicidade porque não temos os momentos de solitude. Sim. E o nosso coração ele é cheio de querer as coisas, né? E a gente tem que entender que, na verdade, toda a disciplina espiritual, na verdade, tudo na vida nossa, a gente é uma linha muito fina entre a gente fazer o que Deus quer e a gente se perder, né? Sim. E a solitude pode, se não bem administrada, se não na busca do Senhor, pode virar um egoísmo e falar, eu me basto e tá maravilha, né? A solitude, ela nos leva a repensar quem somos, para nos lançar na comunidade, né? E a simplicidade de uma comunidade, de uma igreja, quando eu falo comunidade, é esse grupo de irmãos e irmãs que professam a Jesus, né, que vivem uma vida simples no sentido de todos dependemos de Deus. Pastor, isso é dínamos, né? É uma explosão dentro da gente. Sim. Assim, eu me busco o Senhor só para me lançar na comunidade, porque o narcisista vai buscar e vai ficar sozinho ali. Ele não vai querer ir. Porque eu não me misturo com essa gentalha. É a teologia do Chaves, né? Do Kiko. E, por consequência, numa comunidade que pensa da mesma maneira, ela vive simples. A simplicidade não é ter muito ou ter pouco, mas é uma simplicidade de
sozinho eu não consigo, eu dependo do Senhor. Sim, sim. E isso vai produzir inúmeros. A falta de simplicidade, né? Eu vejo assim, tem lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, que há uma descrição ali, no versículo 15, que fala assim da sanguessuga, que ela tem 2 filhas. Sanguessuga, tem duas, dá e dá. Dá. Então, é interessante isso, né? O Salomão está falando assim, né, que realmente muitas vezes na nossa vida, porque assim, a sanguessuga já está sugando, e ainda ela tem 2 filhas, a Dá, né? O Dai, ou seja, é ganância. Sim. Então a simplicidade, né? Tem um autor que fala assim, as coisas mais simples costumam ser as mais verdadeiras. Então, através da simplicidade, não simplicidade de coisas, mas aquela simplicidade interior, né? No nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, né? Vai nos levar realmente a não ter esse espírito da sanguessuga e as suas 2 filhas Dá, né? Nós vamos, talvez, no momento de solitude, quando tem o texto de Marta e Maria, né? Onde Marta está muito agitada e aí então Maria está aos pés de Jesus, né? E Jesus fala para Marta assim, olha, uma só coisa é necessária. Você está preocupada com muitas coisas. Uhum. Então, quando eu não estou aos pés de Jesus, eu me preocupo com muitas coisas. Eu me deixo levar por muitas coisas, sendo que uma só coisa é necessária. Jesus não está dizendo ali que não era necessário ela mexer nas panelas, arrumar as coisas para servir alimento para todo mundo. Era necessário. Só que ela não estava com a simplicidade no interior dela. Ela talvez poderia até aparentar ser uma pessoa simples, que vai mexer nas panelas e coisa e tal, né? Mais humilde, porque ela não iria se misturar ali, e iria servir o mestre, mas ela poderia servir o mestre também ouvindo. Se ela parasse de falar, poderia escutar o mestre, e parar de bater as panelas, porque tem umas que vão lavando e vai batendo panela, ela escutaria o mestre. Uma coisa só é necessária. E aí, quando eu estava vendo esse texto, pastor Jonathan, eu lembrei de um livro, eu acho muito interessante, eu acho que é um livro que você encontra na internet para baixar, qualquer coisa fale comigo, eu te ajudo. Porque é importante que o título do livro é assim, Como Ter um Coração, no caso aqui, né, do texto de Marta e Maria, fala assim, como você ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Nós vivemos no mundo da ansiedade, mas como nós podemos ter a quietude, a simplicidade? Vem através dos nossos momentos de solitude. Que, na verdade, não é uma chamada cristã, né? Sim. Se afastar, mas não é para ficar ad eterno, né? Não, é um momento. É um momento. Voltar e colocar em prática a simplicidade. Nós colheremos muitos frutos, né? Com certeza. Frutos na família, frutos no trabalho, demonstrando a obediência e a dependência de Deus, né? Que a gente viverá com aquilo que o Senhor for nos abençoando conforme a sua graça. Eu acho que aí a nossa ansiedade vai diminuir muito e os remédios vão diminuir também. Com certeza, né? Então, para nós encerrarmos, né, nosso momento, né, pastor Jonathan, deixando para os irmãos, então nós estamos terminando hoje as nossas disciplinas espirituais. Nós falamos apenas 8, né, disciplinas, mas existem mais. Se você quiser conhecer, nós podemos sugerir alguns textos, alguns livros que você possa ter. Mas hoje ficamos, então, com a questão da solitude. A solitude que nos leva à simplicidade. E tem um autor que diz assim, a simplicidade é a essência da felicidade. E que nós possamos, nesses momentos de solitude, encontrarmos realmente a simplicidade e assim encontrarmos a felicidade interior. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um bom domingo para você, meu irmão, minha irmã. Amém.